Olá, meus queridos. Mário, você pode aumentar para mim, por gentileza? Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos. Nos reunimos aqui na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico, todos os domingos às 18 horas para juntos adorarmos o Senhor. E é o que estamos fazendo agora. Acabamos de terminar um momento de louvor e você que nos acompanha pelo vídeo perde esse momento importante. Então eu te convido, se você está na Grande Belo Horizonte, venha se reunir conosco, você será muito bem-vindo. E para você que já está habituado a estar aqui, que Deus realmente abençoe você nesse momento de reflexão na palavra, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração e que nós juntos possamos entender um pouco mais de uma porção da palavra de Deus, especificamente um ensinamento que o Mestre Jesus deu, né? Uma criança, ela tem algumas características interessantes e eu separei duas delas para nós refletirmos hoje. Essa semana viralizou uma delas, né? Uma criança fez pirraça, agiu de forma infantil, porque cismou com a janela lá de um avião, e isso aí virou assunto de jornal. O Brasil é tão profundo na reflexão que uma pirraça de uma criança fez com que a mulher que estava sentada na janela e foi humilhada por uma outra que tomou as dores, batesse 1 milhão de seguidores, né? Uma mulher sacou o celular e começou a filmar e humilhar a outra porque ela não queria ceder o lugar dela na janela para esta criança pirracenta, né? Mas o assunto não é esse, o assunto é a pirraça, né? Criança é infantil, egoísta, egocêntrica, é natural. O bebê, ele vive de forma egoísta, a primeira infância vive de forma egoísta ali. Se o pai não riscar alguns limites, essa infantilidade ela vai perdurando até a idade adulta, né? Se essa pessoa não evoluir, não crescer, não amadurecer, essa infantilidade vai evoluir. Mas é uma característica da criança, é normal que crianças sejam infantis, né? Algumas mais, outras menos. Mas enquanto elas não recebem um determinado limite, elas continuam infantis e não amadurecem. Uma outra característica da criança é a inocência, né? Eu lembro uma vez, o Cauã estava reflexivo, pensativo, assim, na cadeirinha dele atrás, sei lá, 5 anos de idade, mais ou menos, olhando para o céu, assim, reflexivo, e do nada, ele falou: papai, quando a gente morrer e for para o céu, os urubus vão picar a cabeça da gente? Vão bicar a cabeça da gente? Quer dizer, o literalismo, né? Quando a pessoa morre e vai para o céu, e ele estava olhando para o céu e vendo os urubus, então ele pensou, se a gente vai para o céu, chegar lá, o urubu vai ter inocência, né? Pureza. Não tem a maldade ainda de fazer as conexões. Então, assim, a criança tem essas duas características. Uma é a infantilidade, a outra é a pureza, a inocência, não tem a maldade das coisas, né? O conselho, a reflexão nossa para essa noite é justamente essa. Seja como uma criança na pureza e não na infantilidade. É o conselho do Mestre Jesus para nós. A pureza, ela é bem-vinda, mas a infantilidade não é bem-vinda para o nosso mundo adulto mais. Já era para isso ser algo fora da nossa realidade. Porque é isso que Deus nos criou para acontecer naturalmente, né? É normal, é natural. A fisiologia, a biologia, ela é criada para você amadurecer. Então você vai amadurecendo, crescendo, seus ossos crescem, os órgãos internos crescem, você desenvolve o seu corpo físico. Naturalmente, Deus espera que você também se desenvolva, que aquela infantilidade da criança ela fique para trás e você amadureça também, né? Mas Jesus nos convida a manter no nosso coração a pureza da criança, né?
Isso nem sempre acontece, às vezes acontece o contrário. A maldade cresce no nosso coração e a infantilidade perdura, permanece, né? Isso é uma realidade, isso é um fato. Quando a gente olha para a sociedade hoje, o quão Satanás consegue implementar a cultura da infantilidade, né? Mas Jesus nos convida ao contrário. Jesus nos convida a sermos maduros, a crescermos nele. Mateus capítulo 18. Os discípulos estão ali, no capítulo 18, no início do capítulo 18, preocupados com a mensuração de ordem de grandeza. Eles estão mensurando, eles estão querendo medir quem que é maior que o outro. Eu sou melhor que você. Eu sou mais bonito que você. Eu sou mais... Olha, Jesus gosta mais de mim, né? O próprio João aqui, né, quando ele vai escrever sobre ele mesmo, ele escreve assim: e o discípulo que Jesus amava, né? É engraçado isso, né? Uma certa mitidez por parte de João. Mas aqui, Mateus capítulo 18, os discípulos estão ali disputando para ver quem ganha, né? Para ver quem é o mais bonito. E versículo 1 vai dizer assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos a Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, este é o maior no reino dos céus. Então, olha para você ver, os discípulos de Jesus, preocupados em saber ali quem era o maior, vêm até Jesus questionar sobre quem seria o maior. Possivelmente, como eles sempre faziam, algum deles queria ter a atenção do mestre, algum deles queria ser o predileto, né? E eles querem saber quem que no reino dos céus seria o maior. E Jesus pega uma criança, bota no meio deles ali, faz um círculo, bota a criança no meio e fala: se quem quiser ser o maior, que seja humilde como uma criança, né? Que se você quer ser realmente grande aos olhos de Deus, que você mantenha a característica, a virtude da pureza, da humildade da criança, né? Então Jesus destaca aqui essa virtude, a virtude das crianças, como um modelo, meus irmãos, para quem deseja herdar o reino dos céus. Ou seja, para você. Você quer herdar o reino dos céus, é preciso olhar para a pureza da criança, a inocência da criança. Mas é necessário que você faça uma distinção entre a pureza que Jesus quer destacar aqui e a infantilidade. É preciso que você faça essa distinção. A pureza é o que Jesus encoraja, a infantilidade não. Jesus condena, por meio dos seus ensinos, essa imaturidade da criança, essa infantilidade que permanece em muitos de nós, né? Então, olhando para esse texto bíblico, a gente tem que refletir sobre os conceitos de pureza e de imaturidade, traçando um paralelo entre os dois e a realidade prática que homens e mulheres vivem hoje. E esta é uma grande realidade. Hoje, nós somos cada dia mais envolvidos pelo mundo a sermos infantis, mimados, egoístas, egocêntricos, ensimesmados, autocentrados. Isso é o que o mundo tenta forjar na nossa mente, forjar no nosso coração. Ou seja, ao invés de desenvolvermos a inocência e a pureza, que é a característica positiva, o mundo nos força, nos encoraja, nos empurra a desenvolvermos as características negativas da criança. Então aqui o que Jesus quer dizer? Inocência, sim. O que Jesus quer combater? Infantilidade, não. Inocência, sim. Pureza, sim. Infantilidade, não. E eu queria destacar no texto aqui essa pureza infantil.
né? E a gente pode observar que a pureza infantil, ela pode se configurar como a confiança e humildade como um fundamento espiritual do adulto. O adulto que tem a confiança em Cristo e a humildade como um fundamento espiritual, ou seja, ele deixa que o Pai guie a vida dele. Ele se mantém humilde diante da oração do Pai, diante das ações do Pai. Ele não toma para si o controle, né? Eu mencionei aqui o Cauã, por exemplo, quando eu falei da pureza de olhar para o céu e pensar onde o Cauã estava, na cadeirinha, amarradinho na cadeirinha. E eu estava na direção do carro, o Pai na direção. Então, quando Jesus aponta para a pureza da criança e nós fazemos uma transferência disso para as nossas vidas, a gente pode imaginar, meus irmãos, que a nossa relação com Deus deve ser desenvolvida de uma forma genuína e nós devemos nos colocar como essa criança que está na cadeirinha, como essa criança que é carregada pelo Pai, dirigida pelo Pai, direcionada pelo Pai. A confiança sincera, a humildade despretensiosa e a dependência total de Deus são marcas dessa pureza. Porque isso é uma realidade do mundo da criança, né? Quando Jesus pega a criança, bota no meio e fala humildade, porque a criança ela não tem a opção de não se humilhar. Ela não tem a opção, né? Ela precisa do pai, ela precisa da mãe, né? A criança não tem a opção de não se submeter aonde o pai e a mãe vai levar, né? O Márcio chegou agora, o Márcio e a Carol com as duas crianças deles, né? 2 bebês. Trouxeram o bebê até o templo. Então, é o que o Márcio quer. É a vontade do Márcio. Se o Márcio falasse assim, não, eu não vou ao templo, vou para um churrasco, as crianças iriam também para esse churrasco. Onde o Márcio for, né, a criança tem que se submeter. Naturalmente, essa criança, ela se humilha diante da vontade do Márcio. Quando Jesus usa a palavra humilhar aqui, meus irmãos, que indica uma espécie de rebaixamento, né? Quando você olha para um pouco da palavra original aqui, você entende que é um rebaixamento, é um reconhecimento da posição de inferioridade diante do Pai, né? Essa transferência dessa virtude para as nossas vidas, ela é necessária. Nós devemos confiar, nós devemos nos humilhar, ter humildade de confiar no Pai e de deixar que o Pai guie, né? Jesus destaca aqui que é necessário abandonar o orgulho, as pretensões individuais, pessoais, para viver uma vida autêntica de fé diante do Pai. O Pai vai guiar, o Pai vai conduzir, o Pai vai manter o caminho que você vai trilhar. Então, quando você olha para a criança e olha para a pureza da criança e olha para a humildade da criança diante da força do adulto, esta metáfora se aplica perfeitamente à nossa relação com Deus. Davi vai exemplificar a pureza quando ele diz que a sua alma é como uma criança desmamada, tranquila na presença de Deus. Né? Aquela coisa da confiança em Deus, de descansar em Deus, porque Deus está cuidando de todas as coisas, porque Deus está dirigindo todas as coisas. Jesus vai ensinar, aqui mesmo em Mateus, no capítulo 5, quando ele fala no Sermão do Monte, ele vai falar sobre as bem-aventuranças, ele fala, bem-aventurados os humildes de espírito. Ou seja, nós somos convidados a nos humilhar até essa característica de nossas vidas. Isso indica a mesma postura de humildade e dependência desta criança para com seu pai. Então Jesus aponta para a criança, Jesus mostra para a criança e usa a palavra humilhar, ter humildade. É a nossa característica. É a sua característica, né? E nós podemos buscar exemplos práticos que nós devemos exercer nas nossas vidas. Como homens cristãos, por exemplo, né? Como homens cristãos, nós devemos confiar que Deus está no controle de tudo, de todas as coisas.
O homem cristão fez um compromisso com Jesus, ele sabe que Jesus está no barco, ele sabe que Jesus está na direção de todas as coisas, e ainda que as coisas pareçam estar confusas, o homem, na direção da sua família, na postura em relação aos seus filhos, à sua esposa, ele deve liderar a sua família, reconhecendo que a autoridade espiritual que vem de Deus está sobre a vida dele. Então ele vive uma vida de pureza, de humildade diante do Senhor, sabendo que Deus está no controle. Então ele não vive uma vida de opressão, ele assume o seu lugar de provisão. Enquanto que todas as coisas estiverem dando tudo errado, todos os problemas, ele está ali provendo esperança e servindo a família. Ele está ali trazendo paz ao coração do filho, trazendo confronto, trazendo direção. Ele tem ali a função de provisão emocional para sua esposa. Então, um homem cristão, quando ele se coloca diante de Deus com humildade, se humilha diante de Deus, ele é a criança, essa característica de pureza diante de Deus, ele realmente se deixa guiar e levar pela vontade de Deus. Porque é Deus que está na direção. Então, quem provê recursos financeiros, para ele é Deus. Então, quando vem um aperto financeiro, ele reage se humilhando diante de Deus, esperando de Deus uma direção. Claro que Deus vai dar direção para ele, né? Deus não vai fazer por ele, mas Deus vai dar direção para ele. Por que Deus não vai fazer por você? Porque Deus quer que você tenha atitude na sua vida. E muitas vezes as tempestades que nós passamos servem para, de alguma forma, forjar e moldar o nosso caráter. Então, homens cristãos, quando se colocam diante de Deus, quando se humilham diante de Deus, quando colocam a cara no pó diante de Deus, eles recebem de Deus direção, provisão, condução. É como se o carro agora, mesmo que esteja no meio de uma tempestade, estivesse sendo dirigido pelo melhor piloto, pelo melhor motorista. Então o homem vai ficar tranquilo. Deus está na direção da minha família. Deus está na direção das coisas. Então, quando você se humilha diante de Deus e deixa Deus dirigir, essa paz inunda o seu coração. E mulheres cristãs também podem apresentar esta característica, já que eu falei, e também desenvolver uma busca piedosa. Uma busca piedosa, humilde. Olha, quando a mulher de Deus se humilha diante de Deus, Deus, assim como faz com o homem, o confronta nas suas limitações, né? E essa mulher que se coloca diante de Deus e se humilha diante de Deus, ela entende que Deus é superior a todas as coisas. E ela se humilha diante de Deus. Então agora não precisa mais da validação do mundo. Não é o mundo que diz o que eu... Sabe? Não é o olhar do outro que diz o que eu sou. Não é o Photoshop, não é a maquiagem que diz o que eu sou. O que diz o que eu sou é o que Deus quer. Então todos os traumas, todos os problemas, todas as angústias, todas as inseguranças internas, todos os abusos sofridos, tudo aquilo que aconteceu, que marca a sua vida como mulher cristã de alguma forma, tudo isso, quando você se coloca nas mãos de Deus e se humilha diante de Deus e age com confiança plena em Deus, Deus é que valida a sua vida. Deus é que fortalece o seu coração. Deus é que é o seu porto seguro. Então, não se faz mais necessário você se rebaixar e se submeter a determinados padrões que o mundo impõe, para que você viva uma vida feliz e completa e plena. Não precisa. Quando você se humilha diante de Deus, você não precisa se humilhar diante do diabo. Não precisa. E é isso que o diabo quer, que você se humilhe diante dele, impondo padrões sociais de conduta, formas de você viver, se submetendo a uma liderança masculina sem sabedoria, se submetendo a um conselho do ímpio, se submetendo, sabe, por causa da sua fragilidade interna. E isso é natural, irmãos, isso é natural no universo feminino, essa fragilidade e busca por uma segurança. Isso está lá no capítulo 3 de Gênesis, né? A punição da mulher foi essa, né? Ela não é autorregulada, seu desejo será para teu marido, é o que está escrito no capítulo 3 de Gênesis, como punição a Eva, e ela acaba buscando validação no universo masculino. Isso é psicologia também. E aí, você, em Cristo, não precisa buscar validação no conselho do ímpio, só porque o ímpio é homem.
Não precisa. Não precisa fazer o que o ímpio quer só porque o ímpio é homem. Não precisa. Não é necessário se rebaixar. Então, quando você se humilha diante de Deus, você não se humilha diante do diabo. Cultivar uma vida de confiança, simples e humilde diante de Deus, significa abrir mão de necessidades de controle que nós temos, tanto homens quanto mulheres. Abandonar essa necessidade de controlar todas as coisas, saber que Deus está no controle. Eu estou na cadeirinha, Deus está dirigindo o carro, eu tenho plena confiança de como será o trajeto, porque Deus está no controle, né? Falando aqui do Cauã e do Herbert, eu me lembro quando eu buscava eles na escola, quando eles eram pequenos, né? O Herbert já estava um pouquinho grandinho, então ele sentava no banco de elevação, né? Era a cadeirinha, era aquele banquinho de elevação, e o Cauã ficava amarrado na cadeirinha, né? E aí eu vinha trazer os dois da escola, passava a pegar a vaquinha no trabalho dela e vinha. Eu me lembro que um dia o Herbert voltava pilhado, ele saía da escola pilhado e o Cauã cansado, né? Aí você pensa, poxa vida, o Cauã é mais tranquilo, o Herbert que é mais agitado. Não, lê do engano, né? Lê do engano. Então, aí o Cauã, porque o Cauã já tinha aprontado muito, então ele estava cansado, é por isso. Aí o Cauã estava lá na cadeirinha e o Herbert... O Cauã virou assim, conversa com o papai e com a titia. E dormiu. E dormiu tranquilo. Eu me lembro disso até hoje. Conversa com o papai e com a titia. Por quê? Por que ele dormiu tranquilo? Porque o pai está levando ele para casa. Por onde que o pai vai passar? Ele não tem a mínima noção. Ele imagina que talvez pela Via Expressa. Mas e se a Via Expressa estiver muito agarrada e o pai foi pela Padre Eustáquio? Não tem problema. Sendo pela Padre Eustáquio ou pela Via Expressa, vou dormir tranquilo aqui na minha cadeirinha, porque o pai está no controle. O pai sabe o que é melhor para a gente. Ele vai nos conduzir certo. É essa confiança que a criança tem, que Deus quer de nós, que Deus quer de você. Deus está no controle, meu irmão. Continua no controle, minha irmã. Nunca vai deixar o controle. Independente do que você esteja passando, venha passar, Deus continua no controle. E se você age com humildade, a humildade de confiar plenamente em Deus, deixar na mão dele, abrir a sua mão e deixar na mão dele, Deus fará acontecer. E ele sempre faz acontecer. Jesus está nos ensinando isso aqui. Nós temos que confiar e termos humildade de esperar em Deus a direção. E isso faz de nós crianças na mão dele, humildade. Mas temos a contrapartida disso, que é a infantilidade. A infantilidade espiritual, ela se resume em várias ações nossas, atitudes. E ela é muito envolvida no egoísmo e na imaturidade. Infelizmente, eu disse pela manhã, o diabo tem vencido a guerra nesse campo e tem transformado homens em meninões imaturos. Homens de 60, 70, 80 anos que continuam agindo como crianças imaturas. Homens que trocam a sua idade, mas continuam bebezões. Meninões, agindo de forma egoísta, egocêntrica e imatura. Mulheres que vivem uma vida de completa falta de realidade factual. É o que o mundo está formatando. Meninões. E esses meninões começam a namorar, e esses meninões machucam as mulheres, e esses meninões acabam se casando, e ao invés de se tornarem um valoroso, corajoso, viril, varonil, sacerdote do lar, em que assume a responsabilidade de liderar a sua casa, ele se torna nada mais nada menos do que um filho mais velho da mulher. Existem homens que dão mais trabalho para a mulher do que os filhos que ela tem. E ela nem pôs aquele marmanjão no mundo, nem o mesmo sangue ela é. E ela tem que ficar cuidando das fraldas sujas do cara o tempo inteiro. O tempo inteiro. E não tem a ver com idade não, irmãos. A infantilidade
ela é natural na vida de uma pessoa que se recusa a crescer na fé, que se recusa, mantém comportamentos egoístas, centrados em si mesmo, autocentrado, é o umbigo dele, é a vontade dele, ele é turrão. Ele continua, ele comete o erro, continua cometendo o erro. Todo mundo vê que ele está errando, ele também vê que ele está errando, mas ele não dá o braço a torcer, porque ele é o homem da casa. Continua fazendo cocôzinho na fralda e continua... Agora trocou de mãe, não é a mãe mais que limpa, agora é a outra mãe que ele botou uma aliança no dedo dela que limpa o cocôzinho dele. Tá demais! Homens, bebezões que não assumem a liderança, homens que precisam olhar para a mulher o tempo todo para resolver os problemas da casa. Sendo que o lugar do homem é ali, no problema. Irmãos, Deus não nos criou como homens para o conforto, não. Deixa eu te deixar claro isso. A Bíblia é muito clara. O lugar do homem é no desconforto. Nós temos, por obrigação, estarmos desconfortáveis. Porque quando nós estamos desconfortáveis, nós provemos o conforto. Eu estou desconfortável para prover conforto para minha família. Eu estou desconfortável para prover conforto para minha esposa. O lugar do conforto é o lugar da sua esposa, sim. O lugar do conforto é o lugar dela. Por quê? Porque você tem que operar no desconforto. Você tem que, de fato, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Não é do suor do rosto dela. Eu conheço homens que são tão meninões, que a esposa trabalha 1, 2, 3 empregos e ele arruma a casa. Nem arruma a casa, bagunça a casa, né? Vive às custas da mulher. Não é a ordem que Deus deu. É vergonhoso. É vergonhoso para um homem continuar agindo como um filho mais velho, sendo sustentado pela mulher. É vergonhoso para um homem ser sustentado emocionalmente o tempo inteiro pela mulher, sendo que ela não foi criada para isso. Puxa, sua mãe, tudo bem? Quando você era bebezinho, mãe, tudo bem, ela ia lá tentar dar um jeito nas suas emoções. Mas você cresceu, amadureceu. E quando você cresce e amadurece, você não é o bebezinho da sua esposa. Não é. É o contrário. Você é o cabeça da sua esposa. É a ilustração que a Bíblia diz. Você é o líder, você é o sacerdote, você é o cara que não vai chorar diante das circunstâncias para que a sua esposa possa chorar. Você é o cara que não vai se desesperar para que ela tenha tranquilidade de olhar para você e falar assim: eu tenho um macho do meu lado, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Só que não. A infantilidade masculina está sendo cada vez mais expandida e os homens estão virando bebezões. E as mulheres, meus irmãos? O egoísmo e a imaturidade feminina que tem sido propagada, as mulheres estão ficando velhas e continuando as mesmas mimadas, insegurinhas, autocentradas, mesma coisa que o bebezinho. Elas não estão... Está tendo um incentivo do diabo para que isso aconteça. Você não precisa ser assim. Você pode ser uma mulher madura, virtuosa. A pergunta que Salomão faz, né? Mulher virtuosa, quem achará? Você pode dizer: eu sou essa mulher virtuosa. Eu sou a mulher madura. Eu sou a mulher que desenvolve na presença de Deus, que cresce, que não fica vivendo, sabe, de expectativa em expectativa frustrada, com um universo paralelo ou com um mundo inexistente. Eu sou a mulher que, de fato, vai ser o exemplo para os meus filhos de maturidade, né? Um dia desses eu cheguei para uma jovem mãe e disse para ela assim, com muito amor, né, com muita misericórdia: você sabe como que eu sou, né? E eu disse assim: você é a mãe. Você não vira para sua filha de 3 anos de idade, 4 anos de idade,
e diz assim: a mamãe tá tão triste, a mamãe tá tão difícil, você tá chorando, a mamãe vai chorar também. E faz chantagem emocional com a criança. Você não faz isso. Você olha no olho dela e diz: vai ser do jeito que eu quero. Ponto. Criança não escolhe o que come. Criança não escolhe a hora que dorme. Criança não escolhe o que vai fazer. É o pai que determina. É a mãe que determina. A mãe, já velha, com 3 filhos, estava se rebaixando para olhar no olho da criança, para ficar no nível da criança da pirraça. Eu falei: esse comportamento não é seu, é dela. Deixa ela pirraçar. Você age como adulto. Você age como adulta com seus filhos. Você age como adulta com seu marido. Não precisa. Não, irmãs, é burrice. Você, mulher casada, cada vez que você age fazendo greve de sexo, quem perde é você. É infantilidade sua. Então eu não vou transar com ele porque você é burra. É porque vocês casaram, para quê? Para manter uma comunhão carnal. Aí quando você vai lá e fica fazendo chantagemzinha com greve de sexo, e eu escuto isso demais, você está dando um tiro no seu pé. Você sabe por quê? Porque existe uma centena de mulheres que estão na seca, cercando o seu marido. Literalmente assim. Enquanto você faz greve de sexo, aquelas milhões de mulheres que estão lá fora, elas estão doidas para transar. Em ebulição. Não estou falando que seu marido vai te trair, não é isso. Só estou dizendo que você está dando brecha para o diabo. Paulo falou sobre isso claramente. É um comportamento infantil feminino. Fazer barganha em relação ao sexo. Fazer barganha em relação às situações da vida, chantagens tolas. Seja madura, seja uma mulher madura. Converse, se expresse, não fique imaginando que o seu marido tem que adivinhar. Não, ele vai adivinhar. Aí emburra, faz um bico. Ele vai adivinhar. Não vai. Seu marido não é mãe de nada. Fale para ele: cara, eu tô querendo tal coisa. Pronto, verbalize. Porque o universo feminino às vezes tem umas maluquices, sabe, irmãs? E eu tô sendo muito amoroso aqui em dizer isso. Vocês às vezes criam umas coisas que não fazem muito sentido. A maioria das pacientes que eu já atendi até hoje, na minha vida toda, foram de mulheres. E eu tenho que ficar o tempo todo mostrando o mundo real. Porque ela viagem toda hora. Sabe? É viagem toda hora. Deixa eu te falar uma coisa. O mundo não é uma viagem. O mundo é diferente. Então você precisa ser madura. Quando você tem Jesus, você precisa agir com maturidade. Você precisa agir com sobriedade. Olha Provérbios 31 que fala da mulher, como que a mulher é, sabe? É aquilo ali que você tem que ser. Essa infantilidade espiritual, esse egoísmo, essa imaturidade de ficar achando que tem que ser só do seu jeito o tempo inteiro, ou então só querendo fazer chantagenzinhas emocionais, ou birrinhas, ou idioticezinhas, só você perde. Só você perde, né? É burrice mesmo. Paulo, ele vai dizer assim, olha, ele vai lamentar aos cristãos de Corinto que os cristãos de Corinto viviam na meninice, viviam como meninos em Cristo, né? Vivendo de forma carnal, com mente dividida, com mente infantil. Aqui, meus queridos, isso não é uma virtude, isso é uma falha. Essa infantilidade é a característica da criança, né? A birra, a pirraça, os não quero. O adulto não tem essas opções. Não tem. Não adianta. Você não pode. A criança pode berrar de madrugada, você não pode. Imagina você berrando de madrugada porque o leite não tem como. Assim como você também não tem opção de não fazer o que você precisa fazer. Você tem que fazer. Você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Você tem que se esforçar, você tem que se esforçar. Você tem que ser disciplinado, você tem que estudar, você tem que estudar. Aí se você ficar o tempo inteiro, sabe, como se fosse a vítima eterna do mundo, sabe, o apóstolo Paulo vai apontar, não só o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus, que pode ser o apóstolo Paulo também, ou um discípulo dele, ele vai repreender, ele vai apresentar repreensão àqueles que ainda necessitam de leite espiritual. Esses homens e mulheres infantis que não se aprofundam no conhecimento de Deus, que não se aprofundam, sabe, na relação com Deus, que não tem, sabe,
maturidade em Cristo. Paulo vai dizer aos Efésios, né, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, igual biruta de aeroporto, né? Biruta de aeroporto, folha de bananeira. O vento sopra para lá, vai para lá. O vento sopra para cá, vai para cá. Paulo destaca uma necessidade de estabilidade espiritual. É preciso que você não seja guiado pelos seus hormônios. Não é a sua TPM que determina a sua educação. Não é. Não é a sua TPM que determina a sua educação. Não é a sua menopausa ou a sua andropausa que vai determinar a sua forma de lidar com o outro. É a sua relação com Jesus. Eu já falei isso com os irmãos. Paciência não é fruto de equilíbrio hormonal. Paciência não é fruto de equilíbrio quântico. Paciência é fruto do Espírito. Então, se tem um problema com você, é porque está desregulada a sua relação com o Espírito, você não está amadurecendo, você não está desenvolvendo, você não está estudando a Bíblia, você não está crescendo em Cristo. Esses comportamentos egocêntricos e imaturos que nós habitualmente temos, que nos mantém na infantilidade, no egoísmo, nos mantém, meus irmãos, dando um péssimo testemunho, né? Eu preguei num congresso de homens agora e eu destaquei uma série de comportamentos e percebi que quase que todos os homens ali presentes estavam vivendo dessa forma. Quase todos vivendo de forma antibíblica, né? Essa frouxidão masculina, às vezes, de não assumir as responsabilidades como marido, né? Como pais e como líderes espirituais. Não é o pastor que é o líder espiritual da sua família. Não é. O pastor é o seu líder espiritual, mas o líder espiritual da sua família é você. Você em Cristo é o pastor da sua casa. Quem pastoreia o Davi é o Rafael. Quem pastoreia o Moisés é o Marco. Moisés, o pastor mais próximo do Moisés é o Marco. É o Marco que tem que ministrar na vida do Moisés. Então os homens não podem, simplesmente afrouxar suas responsabilidades e viver apenas para si mesmo, investindo tempo e recursos em hobbies, prazeres pessoais, ou até mesmo só na carreira, negligenciando o cuidado espiritual da família. Não pode. Eu sei, eu entendo, irmão. Eu sou homem também. Filho cansa, né? Filho dá trabalho. Amém ou não? Quem tem aí? Filho dá trabalho, muito trabalho. E quando se trata de Cauã e de Herbert, então, o trabalho é dobrado. Amém ou não? Você está apontando para o Herbert, né? A mulher que tu vai lá, o Jorge falou amém. Filho dá trabalho, eu sei, mas ainda que dê muito trabalho, é nossa responsabilidade. É sua responsabilidade. Não é responsabilidade da sua esposa subir o tom. Não é a responsabilidade da sua esposa falar grosso com eles. Não é. É sua. É o homem que traça esse limite. É o homem que pega pelo pescoço, igual eu já peguei o Herbert uma vez, e diz assim, olhando no olho: se você fizer sua mãe chorar mais uma vez, eu vou fazer você chorar. Se você fizer ela sentir dor, você vai sentir uma dor 10 vezes maior. E pronto, é o homem que traça o limite. É ele que traça o limite. Não foi Freud que falou isso, não. Quando você vai estudar Freud, você escuta Freud falando isso. Mas isso já está na Bíblia. A testosterona, a virilidade, varonilidade masculina, ela é para isso. Esta agressividade, esta bênção, eu chamo de bênção. Esse dom natural masculino da agressividade é uma bênção de Deus para você impor determinados limites. Limites com o mal que quer entrar na sua casa, com o lobo que quer rodear o rebanho de ovelhas que você tem dentro de casa. Por isso que você tem força. Força para dar na cabeça do lobo. Força para não permitir que nenhum lobo chegue perto da sua filha. Força para proteger sua filha e seu filho contra abusos dos lobos. E força também para não permitir que sua esposa vá a níveis cada vez maiores de sofrimento. Porque você foi criado para o sofrimento, ela não. Você foi criado para o desconforto, ela não. Então é você que encara, é você que olha no olho, é você que risca o limite, é você que fala não, é você que fala, engole o choro e come. Você vai comer. Pronto. É o homem. Então o sacerdócio masculino, ele compreende passar essa segurança para a mulher, cuidar da sociedade. E aí quando eu falo da mulher, meus irmãos, eu estou falando num contexto de família, claro, mas o papel do homem na sociedade é esse, é provedor, é cuidador, né? A Quinha chegou para mim e falou assim, você ensinou bem os meninos, porque todas as vezes que você não está, eles ficam vigilantes. Eles não estão andando na rua, eles colocam a gente pro lado da parede.
Porque esse é o lado que a mulher tem que olhar. Se vier um carro, é o homem que recebe a primeira pancada. Assim como, se você reparar, naturalmente, você dorme como homem, é natural. Isso é difícil de não ser assim. Você dorme do lado da porta. Eu gosto de dormir do lado da porta. Por quê? Você não sabe por quê. Porque Deus te criou para proteger sua esposa. Qualquer coisa que entrar na porta tem que atingir você como homem primeiro, para depois chegar nela, né? Se chegar alguma coisa nela é porque você já morreu. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina essa provisão de segurança masculina. Mas os homens estão se tornando frouxos, imaturos emocionais, descontrolados, não têm domínio próprio, não têm autocontenção, né? São meninas com o mundo, mas dentro de casa são os machões com a mulher e querem impor coisas com a mulher, querem ser agressivos com a mulher, mas são meninas para o mundo. Não, é o contrário. Com sua esposa você trata com deferência e com o mundo você trata protegendo ela com um escudo protetor. Mulheres mimadas que vivem em busca de reconhecimento social ou de validação emocional estão sendo produzidas em série na sociedade. Elas negligenciam o papel de construtoras do lar. Sabe, edificadoras do lar, sábias, ponderadas. Elas são desesperadas, malucas, burras, querem agir de uma forma descontrolada. Aí soprou para cá, vai para cá, soprou para cá, vai para cá. Aí está um problema, um grande problema social. Nós temos muitas mulheres descontroladas na sociedade, que não têm rumo, casadas com homens camisolões que não oferecem provisão emocional e segurança para a mulher. Aí sabe o que acontece? Os camisolões são guiados pela biruta de aeroporto que está dentro da cabeça da mulher deles. E aí, se esse cara é sócio numa empresa, ele vai certamente ter problemas graves com os sócios deles, por causa da biruta de aeroporto. Se esse cara tem se ele não tem sócio, ele vai ter problemas graves, porque vai ser o pitaco dela o tempo todo. Ele não constrói a masculinidade. Ele não se estrutura como um homem. Por quê? Porque, infelizmente, a falta de sabedoria que vem da cabeça da mulher é que comanda ele. Não, está errado. O maduro em Cristo, ele desenvolve um comportamento... ele não desenvolve comportamentos infantis de manipulação. Ele desenvolve um comportamento maduro. Ele não é movido pelo egoísmo. O homem é movido pelo amor sacrificial. O homem não é movido pelo egoísmo, a mulher também. Então, meus irmãos, cristãos imaturos tendem a priorizar seus desejos imediatos. Eles não pensam nas suas responsabilidades, né? É o momento presente, é só aquele momento ali. Então a infantilidade, ela não apenas prejudica as vidas espirituais das pessoas, mas também impedem que sejam instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Porque se você se manter criança, você não vai ser exemplo de adulto para ninguém. Não vai ser. Não adianta. Um homem frouxo, por mais que ele tente se esconder atrás de uma postura agressiva, nós olharemos para ele e saberemos, está aí um cabra frouxo. Todo mundo vai saber. Um homem que cuida da sua família com responsabilidade, ainda que ele não fale nada, seja silencioso. Por exemplo, eu conheço um bem próximo a mim, seu Dimas. Seu Dimas é de poucas palavras e de muitas atitudes. Muitas atitudes pela esposa, muitas atitudes pelos filhos, muitas atitudes pela família e por aqueles que estão próximo dele. É assim que o homem se comporta. Ele age, ele provê, ele cuida, ele é maduro, ele espiritualmente dá a direção. E o que é maturidade? Aí é que está. O que é maturidade? A maturidade, ela consiste em a pessoa aprender a viver além de si mesmo. Além do seu egoísmo, além da sua vontade. Não são suas vontades. Não é a pirâmide de necessidades de Maslow ali que vai guiar mais. Agora é a vontade de Deus, né? Então, a maturidade espiritual, ela vai sendo marcada pela habilidade de viver para a glória de Deus. E de saber que você existe não para dar trabalho para os outros, para servir o próximo. O que nós fazemos para agir em relação ao próximo? Paulo vai exortar os cristãos em Filipenses
né, de Filipos, a abandonarem o egoísmo deles e adotarem a atitude que Cristo agiu, as atitudes de Cristo Jesus, né? Tende em vós o mesmo sentimento, pensamento e atitude que houve em Cristo Jesus, que serviu humildemente, né? Aos Colossenses ele vai fazer um chamado para que os colossenses se revistam de compaixão e de bondade, de humildade e de paciência. Olha para você ver, em nenhum minuto essas atitudes têm a ver com o seu umbigo, porque todas essas atitudes têm a ver com o próximo. Para ser paciente, é paciente com o próximo. Para ser humilde, é humilde em relação ao próximo. Para ser bom, tem que ser bom em relação ao próximo. Para ser, sabe, para você ter características de justiça, tem que ser em relação ao próximo. Quando Paulo está conversando com Timóteo, ele vai falar com Timóteo para ele fugir das paixões da mocidade e para ele se envolver com fé, com amor e buscar estar com o próximo fazendo essas coisas. Meus irmãos, Jesus foi o exemplo supremo de maturidade para nós, para mim e para você. Então, a vida de Jesus ela é marcada por pureza e por maturidade. Jesus viveu além de si mesmo. Jesus não ficou pensando só em si o tempo inteiro, só nele o tempo inteiro. Pessoas imaturas, elas pensam em si o tempo inteiro. É por isso que pessoas imaturas, elas pulam de galho em galho na vida. Ficam trocando. Troca de mais disso, troca de emprego, troca de não sei o quê, troca de aquilo outro, troca de marido, troca de mulher, troca de igreja, troca de não sei o quê, troca. Porque elas não percebem que o problema não está no outro, o problema até é nela. Porque se ela está com esse marido e esse marido aqui não deu jeito, ela vai trocar para um outro marido, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Aí tá com essa esposa aqui, e essa esposa troca para outra esposa, a troca para outra. Vai ser a mesma coisa. O problema está em você. O problema está na falta de você viver além de si mesmo e entender o seu papel no relacionamento, o seu papel na empresa, o seu papel na igreja. Não adianta. Você vai buscar, aí eu vou fazer, não, o pastor Charlie está exigindo demais da gente. Eu não exijo de ninguém. Cada um faz o que quiser da própria vida. Eu tenho que lançar a semente. O que você está aqui? Estou pregando. O jeito que você vai viver, o problema é seu, não é meu não, é seu com Deus. Né? Estou só pregando, lançando a semente. Quem vai regar essa semente aí e quem vai dar fruto é Deus e você. Eu trabalho a 4 mãos. Né? Agora você fala, vou fazer o seguinte, pastor Moisés agora vai trazer para mim uma... Não vai. Trocar de igreja, trocar de pastor, trocar de marido não vai resolver, porque o problema é com você. Você precisa assumir a sua postura e viver além de si mesmo. Você precisa entender, sabe? Assumir o seu papel no mundo, ser maduro, né? Ser madura. Paulo, por exemplo, ele demonstra maturidade quando ele se sacrifica por amor à igreja. Irmãos, quanto sofrimento, né? Quando você estuda a vida de Paulo, você vê quanto sofrimento. Assiste aquele filme Paulo, né? O Apóstolo. Que resumo, eles condensam ali o sofrimento, né? Rafael assistiu, falou comigo assim, rapaz, eu não sei se nesse nível dá para chegar não, né? Porque com a vida de sacrifício. Então esse é um exemplo de maturidade. Sacrificou por amor às igrejas, abandonou o conforto para viver além de si mesmo. Quando o homem abandona o seu conforto para viver para sua esposa, para seus filhos, sabe? Então nós, como homens, devemos assumir o papel de sacerdotes do nosso lar, liderando espiritualmente as nossas famílias com amor e dedicação. Nós, como mulheres, né? E aí o pastor, ele é ex officio, né? Então ele fala por Deus, Deus fala através dele. Então as mulheres têm que buscar a sabedoria de Deus para edificar os lares. Buscar sabedoria, abandonando a superficialidade, essa busca por validação, sabe? Essa ideia de que você vai encontrar um marido e o marido vai resolver. Não vai. Ei, solteiras, entendam. A piscina é gelada, tá? A piscina não é quentinha. Porque o negócio é o seguinte, as casadas pulam na piscina e ficam assim, pula. As casadas não falam. Não falam. Mas boa parte delas, se pudesse voltar atrás, voltaria. Boa parte delas tem inveja de você às vezes. E você tem inveja delas. E você fica assim, eu vou encontrar. Então aí na hora que eu encontrar, não vai. É Cristo. É Cristo que vai suprir. É Cristo que vai resolver. É Cristo que vai te completar. É Cristo que vai te abençoar. É Cristo que vai te direcionar. Com ou sem marido. Com ou sem marido.
Busque sabedoria em Deus para edificar a sua própria vida e a vida daqueles que te cercam. Então, meus irmãos, para finalizarmos, Jesus nos chama a sermos puros como criança e sermos maduros, não imaturos como uma criança. A verdadeira pureza exige humildade, dependência de Deus e compromisso com o crescimento espiritual. A infantilidade, por outro lado, reflete egoísmo, egocentrismo e falta de responsabilidade. Então, para finalizar, Davidson, eu tenho duas perguntas. Uma: estou crescendo em maturidade ou permanecendo espiritualmente infantil? Você está crescendo em maturidade ou permanecendo infantil? Você está crescendo em maturidade ou você é a mesma pessoa imatura do ano passado? As suas imaturidades são as mesmas do ano retrasado? As suas imaturidades são as mesmas de 10 anos atrás? São os mesmos erros, a mesma coisa? Pergunta número 2. Tenho vivido além de mim mesmo, assumindo o meu papel de pessoa madura no reino de Deus, na sociedade, na família, onde eu estou? Onde eu estou, eu sou um produtor de resolução de problemas ou eu sou um criador de problemas? Eu sou alguém que realmente se esforça para viver além de mim mesmo? Irmãos e irmãs, você que está aqui, você que me ouve, peça a Deus que revele áreas de imaturidade na sua vida agora. E faça um compromisso. Comprometa-se a viver com pureza e responsabilidade. Comprometa-se, lembre-se de ser como criança na pureza. E que ser como criança na pureza é confiar em Deus, mas ser maduro é viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. Confiança significa pureza, humildade. Maturidade significa dar glórias a Deus. Curve sua cabeça, feche seu olho, vamos orar juntos e vamos fazer juntos um compromisso, um pacto com Deus de, como crianças, desenvolvermos a pureza da confiança e da humildade e que não venhamos herdar da criança a imaturidade. Que essa seja a nossa realidade. Confiança e pureza, maturidade e glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, oramos ao Senhor agora diante desta palavra que confronta os nossos corações, que nos convoca a sermos maduros, desenvolvidos. Não, Senhor, o Senhor não quer que a gente seja imaturo, o Senhor não quer que tenhamos posturas de homens que dão mais trabalho do que resolvem os problemas, que criam mais problemas do que resolvem os problemas. O Senhor nos quer com homens que, apesar do desconforto, nós possamos resolver os problemas, fazer as coisas acontecerem, assumirmos o nosso papel masculino de sacerdotes do lar, assumirmos o nosso papel de provedor emocional, provedor financeiro. Que nós sejamos homens de acordo com a Tua palavra e que não venhamos ser moldados, que não venhamos ser exploradores, que não venhamos a ser desonrosos, que nós venhamos a ser homens que se dedicam a viver a maturidade que todo homem precisa exercer no Senhor. E as mulheres da mesma forma, Senhor, que haja compromissos neste momento, compromissos em desenvolvimento de maturidade, compromissos em uma vida madura, compromissos, Deus, de olhar para as situações da vida e realmente entender que o Senhor está agindo ali e que o Senhor, ó Deus, o Senhor é a rocha que sustenta o coração dela e que esse sustento que vem do Senhor, ele é real, ele é palpável, ele é tangível e que isso aconteça, meu Deus. Que não venhamos ser mulheres mimadas, egocêntricas, egoístas, destrambelhadas. Não, Deus, que as mulheres que fazem um compromisso com o Senhor agora venham ser centradas na Tua palavra, sábias que edificam sua casa,
sábias, que têm realmente com as suas próprias mãos o ato de construir e não de destruir. Que a família seja construída pela sabedoria destas mãos. Que realmente, Deus, a imaturidade fique fora da presença da vida dessa mulher cristã, que ouve o Senhor agora, que ouve a tua mensagem, que ouve a tua palavra agora e que faz esse compromisso. É um compromisso coletivo que fazemos, mas também um compromisso individual. Que o Senhor insere nas nossas vidas um processo de melhor aprimoramento e de melhor maturidade das nossas vidas. E que não sejamos como meninos, tolos, inconstantes, levados como biruta de aeroporto. Não, Pai. Que tenhamos firmeza na Tua palavra, que tenhamos convicção da Tua vontade nas nossas vidas e que tenhamos atitudes de pessoas maduras em Cristo. Que essa seja a nossa realidade como cristãos e que esse seja o nosso testemunho cristão, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos. Você que nos acompanha pelo vídeo, eu me despeço de você agora. Se você quiser abençoar o trabalho da Igreja do Coração, você pode enviar o seu dízimo e a sua oferta através da chave Pix financeiro@igrejadocoração.com. Que o amor de Deus o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida. Se você quiser enviar um pedido de oração, contato@igrejadocoração.com. Nós vamos cantar uma música e eu me despeço de você agora. Que Deus te abençoe. Nós vamos cantar uma música agora, você que está aqui